Shalom, amada igreja. Glória a Deus. Peço aos irmãos em nome de Jesus que abra no livro de Gênesis, em nome de Jesus, capítulo 6. Amém? É motivo de alegria estar aqui trazendo a poderosa palavra do Senhor. Agradeço a Deus por mais uma rica oportunidade e agradeço também a minha pastora por ela ter confiado em estar aqui para trazer a poderosa palavra do Senhor. Será que aqui nesta igreja tem alguém que está alegre para ouvir a palavra do Deus Todo-Poderoso? Se tem alguém alegre, adore e a glorifique ao nome do Senhor. Porque nós viemos aqui nesta noite foi para dar adoração a Deus, porque Ele merece toda adoração, Ele merece todo louvor. Então adore ao nome dEle, amém? Então eu peço aos irmãos que desde já abra no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 3, amém? Que vai nos dizer: não deixai que os seus homens vivam para sempre, pois são mortos. De agora em diante eles viverão de agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Quando o Senhor viu que os pecados eram muitos males, que sempre estava passando e fazendo coisas ruins. Então peço aos irmãos em nome de Jesus que volte aos vossos lugares dando glória e glorificando ao nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. O tema que foi nos dado é: ninguém escapará do juízo de Deus. Então aqui nós vimos no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 3, que vai nos relatar que Jesus, Ele deu um mandamento, uma ordem, que naquele momento aquele povo ele não viverá mais do que 120 anos. Aquele povo ele não passará mais do que 120 anos. Por quê? Porque o pecado daquele povo naquele tempo estava subindo sobre a narina do Senhor. Então o Senhor ele veio relatando, o Senhor ele estava ali avisando para aquele povo, mas só que o pecado daquela geração era tão forte que o Senhor ele observou e ele estava vendo quanto era a maldade daquele povo. Mas só que no meio daquele povo existia um que o Senhor ele observou, existia um que o Senhor ele estava vendo e dizia que aquele era um homem reto, aquele era um homem bom, e este homem se chamava Noé. O interessante é que Deus ele vendo a maldade do povo, o interessante é que o Senhor ele vendo o pecado daquele povo, o Senhor ele ficou observando. O Senhor ele vinha vindo, mas só que no meio dele o Senhor ele viu Noé, um homem que era sincero, um homem que estava fazendo o mandamento do Senhor, de acordo ele estava ordenando, de acordo o Senhor estava mandando. Mas interessante que o tema é: ninguém escapará do juízo de Deus. O Senhor ele via Noé, para quê? Para que aquele povo viesse se arrepender, para que aquele povo não viesse passar pelo juízo do Senhor, para que aquele povo viesse entender e não passar pelo juízo do Senhor daquela maneira. Então o Senhor ele viu Noé como um homem bom, um homem sincero, que estava fazendo, que estava cumprindo e fazendo da maneira que o Senhor estava ordenando, da maneira que o Senhor estava pedindo. Então o Senhor ele deu uma ordem para Noé, para que Noé viesse naquele lugar, construísse um barco, para que quando o dilúvio chegasse, Noé já viesse estar preparado. Mas interessante é que quando Noé estava ali sobre aquele lugar, Noé ele estava levando as boas novas do Senhor. Para quê? Para aquele povo ele se arrepender, para que aquele povo viesse se arrepender e para que aquele povo não viesse passar pelo juízo de Deus, porque ele diz: ninguém escapará do juízo do Senhor. Nós sabemos que ninguém vai escapar do
prática, viesse se arrepender, dos teus pecados, das tuas malícias, das coisas que eles estavam fazendo. O Senhor, Ele não estava se agradando daquelas coisas. Mas mesmo assim, o povo, ele estava zombando do que Noé estava dizendo. Aí nós paramos e observamos: ninguém escapará do juízo de Deus. Aí nós vivemos de uma geração que hoje nós temos a palavra do Senhor, que o Senhor ele nos dá para quê? Para que nós não viemos passar pelo juízo de Deus, da maneira que aquele povo estava passando, daquela maneira que o povo ia vir de passar. Mas só que hoje nós vivemos uma geração de pessoas que mesmo vendo a palavra, mas mesmo assim querem viver na mesma prática. O Senhor ele enviou, e aí mesmo assim o povo não quis se arrepender, mesmo assim o povo não quis mudar, mesmo assim o povo ele não quis largar as tuas práticas, largar as tuas vontades. Aí o Senhor ele fala com Noé: Noé, entra para dentro da arca. Por quê? Porque agora eu vou enviar o dilúvio. Noé, entra, Noé, a tua família e os teus filhos e as tuas noras. Para quê? Para dentro da arca. E todo aquele povo que habitava sobre aquela terra, sobre aquele lugar, ele foi consumido pela água. Eles passaram pelo juízo de Deus. Eles foram condenados. Por quê? Porque ele não quis ouvir o que o Senhor estava mandando. Ele não quis ouvir aquilo que o Senhor estava ordenando. Então o Senhor, agora é hora de eles passarem pelo meu juízo. Agora é hora de eles passarem pelo meu juízo. Ninguém desses vão se escapar do juízo de Deus. Ninguém desses vão escapar do juízo do Senhor. Aí nós vemos hoje uma geração de pessoas que vive no Evangelho, conhece os mandamentos de Deus, conhece a palavra do Senhor, mas só que eu sou pregador, eu sou levita, eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou presbítero. Aí o Senhor vai passar a mão na minha cabeça, eu vou passar pelo juízo de Deus, porque eu faço a obra. Deus diz: ninguém. Se você está na casa do Senhor, fazendo a obra, descaso da obra do Senhor, você não está fazendo a obra da maneira que deve fazer, você está no pecado, está fazendo chicana da obra de Cristo, você vai passar pelo juízo de Deus, porque Ele não vai deixar impune. Mas só que eu sou crente, eu aceitei ao Senhor, e quem disse que os crentes também não vai passar pelo juízo de Deus? Quando ele diz: ninguém escapará do juízo de Deus, ele quer relatar a crente e a ímpio. Ele está dizendo: todos vocês, nenhum vão passar pelo meu juízo, nenhum de vocês vão escapar do meu juízo. Meu Deus! Nós devemos entender que nós não somos os bonzão, nós não somos os melhorzão. Então nós temos que entender que nós vamos passar pelo juízo de Deus. Mas só que eu sou crente, eu aceitei a Cristo, agora eu estou servindo a Ele. Mas se você estiver na tua vida errada, se você estiver na tua prática errada, se você estiver fazendo coisas erradas, de coisas que não é o agrado de Deus, você vai passar pelo juízo do Senhor. O Senhor ele não vai passar a mão na tua cabeça. Por quê? Nós vimos que ali Noé, ele estava ali, o Senhor ele viu homem sincero. Você vê que o Senhor viu sinceridade sobre aquele rapaz, sobre aquele homem, sobre Noé. O Senhor viu sinceridade. O Senhor viu, olhando de cima, ele viu no meio daquela multidão, no meio daquele povo que estava ali, no meio daquele povo, o Senhor ele olhou para Noé e viu que era homem aquebrantado de coração. Era homem que estava disponível a fazer a obra do Senhor. Era homem que estava disponível a fazer a vontade de Deus. Mas só que você vê que Noé, aquele povo que estava ali, ele foi julgado, ele passou pelo juízo de Deus da maneira
maneira que o Senhor ordenou, da maneira é que eles estavam ali, eles passaram pelo juízo de Deus. Mas só que nós irá passar pelo juízo de Deus, mas só que nós vamos ser julgados de outra maneira. Aqueles que não querem servir, aqueles que querem fazer descaso da obra do Senhor, eles vão ser julgados de uma maneira. Mas só que os crentes, aqueles que são crente fiel, diante dos olhos do Senhor, aqueles que são crentes, sincero, diante dos olhos de Cristo, eles vão ser julgados, mas só que eles vão ser julgados de uma maneira. Então nós será julgado, nós passará pelo juízo de Deus, mas cada um vai passar de uma maneira. Ele diz que todos, ninguém escapará. O tema diz que ninguém escapará do juízo de Deus. Então você vê que aquele povo, eles estavam sobre aquele lugar. Deus, ele levantou Noé sobre aquele lugar para quê? Para ver se aquele povo ainda tinha uma compaixão sobre o coração, ainda tinha alguma coisa ali sobre eles, para ver se eles se arrependiam, para ver se eles tinham mudança. Noé estava ali criando, estava ali construindo o barco que o Senhor tinha ordenado. Noé estava ali, mas ele não deixou de levar as palavras do Senhor, ele não deixou de levar as escrituras de Cristo. Ele estava obedecendo os mandamentos do Senhor, ele estava fazendo conforme o Senhor estava ordenando. Mas só que você vê que nós estamos aqui, nós levamos a palavra de Deus, mas só que você vê pessoas fazendo descaso, pessoas indo, que nada não vai acontecer, isso é mentira, Jesus não vai fazer isso, Jesus não vai deixar que a gente passe por isso, Jesus não vai deixar que nós passe por essas coisas. Mas só que Noé, ele levou da maneira que o Senhor ordenou, ele continuou. Por mais que ele estava ali sendo apledejado, por mais que ele estava sendo ali humilhado, mas ele não deixou de levar a palavra do Senhor. Ele não deixou de fazer aquilo que o Senhor estava ordenando. Ele não deixou de fazer aquilo que Deus estava mandando. Nenhum momento você vê ele deixar. Você vê que toda a palavra que o Senhor ele vai dizer, você vê que o Senhor ele achou graça e sinceridade, porque ele estava fazendo e obedecendo o que o Senhor estava mandando e o que o Senhor estava dizendo. Então aí o povo desacreditando que Noé era mentiroso, eles estavam desacreditando que nada ia acontecer. Mas chegou um dia que o Senhor disse: agora é a hora, Noé. A arca está pronta. Meu Deus. O que eu mandei você fazer já está pronto. Entra você e sua família para dentro da arca, para dentro do barco, e vai. E agora eu vou estar no controle de tudo. Não se preocupe, porque aquilo que eu mandei você fez. Não se preocupe com este povo. Agora é eu e você. Então o povo que estava lá, você vê que o Senhor disse: agora é a hora do dilúvio. Vai dizer que Noé passou muito tempo na terra fazendo o que o Senhor estava mandando. Você vê que quando o dilúvio desceu, Noé estava já com 600 anos. Noé já estava ali com 600 anos. Na hora que o dilúvio ele desce e destrói toda a população. Mas eu acho interessante que o juízo de Deus ele veio. Mas só que eu acho interessante que Deus ele olhou para aquele povo, para aquela geração. O Senhor ele olha e disse que se arrependeu de ter feito aquele ser humano. Deus ele se arrependeu de ter feito o ser humano. Ele disse que o coração dele encheu de tristeza. Você vê que o coração dele encheu de tristeza e de pesar por ver aquele povo que ele tinha criado ir por outros caminhos. O Senhor disse que ele tinha se arrependido de ter feito aquele ser humano. Meu Deus do céu. Será que hoje aí Deus olha para você, aí Deus olha para mim, para você, e você acha que vocês os bonzão, que nós somos o bonitão, que nós não vamos passar pelo juízo? Você acha que Deus ele olha para você e ele está se agradando das tuas práticas? Deus ele está olhando para
você, e Deus ele está aplaudindo para você e está dizendo: ah, meus filhos queridos, amados. Você acha que Deus ele está sorrindo? A Deus ele está amando o que muitos andam fazendo, o que a geração de hoje anda fazendo, mas ele disse que aquele povo não quis mudança, eles teve que passar pelo juízo de Deus. Deus ele disse que ele destruiu aquela terra, ele destruiu aquela nação, destruiu toda a terra. Ele disse que ia destruir toda a terra e toda a população humana que estava sobre aquele lugar. Então você vê que Deus ele passou com o juízo dele sobre aquele lugar, e ninguém daquele lugar que não era convicto e que não era arrependido de todo o coração e que não servia a ele com sinceridade. Você vê que Deus ele destruiu todos eles. Então você vê, é um grande risco. Ah, eu estou servindo a Deus, mas só que só Noé ali, a família de Noé, eles escaparam daquele lugar. Por quê? Porque Deus ele mesmo disse que ele viu como Noé, homem sincero. E aí se Deus ele dizer: ah, eu vou destruir essa nação, eu vou passar com o meu juízo sobre a vida de muitos, será que você está preparado? Será que você está sendo um homem sincero? Será que você está sendo um homem reto? Homem honesto diante do Senhor? Será que o teu pecado já saiu de dentro de você? Será que a tua prática já saiu de dentro de você? Será que você está preparado para passar pelo juízo de Deus? Será que nós estamos preparados para passar pelo juízo de Deus? Porque o juízo de Deus, não é um juízo que ele vai passar a mão na tua cabeça, não. Ele só pegou um pedacinho, pode passar. Ele só fornicou só um pouquinho, pode passar. Ele adulterou só um pouquinho, pode passar. O juízo de Deus é um juízo de morte. Não, o juízo de Deus, se você tiver e não se arrepender, ele vai passar com o juízo dele. O juízo dele é severo. Por quê? Porque Deus, ele olhou para aquele povo e ele viu que era um povo que não queria saber de Deus. Ele vai dizer que aquele povo não queria mais ter intimidade com ele. Aquele povo não queria mais saber dele, não queria mais saber de Jesus. Aquele povo, ele não queria mais se aproximar de Cristo. E Cristo ele olhou e disse: se eles não querem nada comigo, então agora meu juízo vai chegar. Aquele povo, eles queriam viver debaixo das porcarias que eles viviam. Ele não queria ter arrependimento, mas só que eles queriam viver debaixo dos adultérios, debaixo da fornicação, debaixo da mentira, debaixo do engano. Aquele povo não queria ter intimidade com Deus, mas tinha um homem de Deus que estava ali levando a palavra do Senhor, mas só que aquele povo não queria saber. Deus ele deu oportunidade para o povo se arrepender. Deus ele hoje dá oportunidade para o povo dele se arrepender, mas o povo dele não quer se arrepender. Então Deus ele vai e chama cada um de nós e ele dá para tempo de cada um de nós se arrepender. Porque Deus ele deu tempo para aquele povo se arrepender, mas aquele povo não quis se arrepender. Você vê que lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 30, vai dizer: agora eu, Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependei-se de todo o mal que estão praticando e não deixe que os seus pecados os destrua. Abandone todo o mal que vocês fazem e creia dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova, israelita, porque vocês querem morrer. Aí o Senhor pergunta: por que vocês querem morrer? O Senhor diz: se arrependa. Eu estou te dando um tempo, estou te dando a oportunidade, eu estou te dando a chance. Para quê? Para vocês se arrepender, israelita. O Senhor diz: eu te dou essa oportunidade. Se arrependa dos teus pecados. Porque vocês mesmos
te dando a oportunidade é de você ter a tua própria vida, de você ter uma vida com Ele. Aí o Senhor ele pergunta: eu estou te dando essa oportunidade porque vocês querem morrer. Se arrependa dos teus pecados. Aí o Senhor ele diz para aquele povo: eu te dou a oportunidade. Para quê? Para se arrepender. Mas vocês mesmos querem morrer. Mas vocês mesmos querem viver debaixo do pecado. Mas vocês mesmos não querem ter mudança. Se arrependam, porque o Senhor ele dá chance. Aí ele vai dizer no 32: eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, pare de pecar e viva. Olha aí. O Senhor mesmo teve de misericórdia. O Senhor diz: eu não quero que vocês morram. Portanto, pare de pecar e viva. O Senhor ele diz: pare de pecar, largue as tuas práticas, largue os teus desejos carnal e tenha vida com Ele, porque Deus ele dá oportunidade para quê? Para você se arrepender. Mas só que nós vivemos em uma geração que querem passar pelo juízo de Deus. Deus diz: se arrependa do pecado, se arrependa das tuas práticas. Mas eu não quero se arrepender, mas eu quero viver no pecado. Então vai passar pelo juízo de Deus. Então você vê que Deus ele deu a oportunidade para se arrepender. Deus ele deu a oportunidade para largar o pecado, para largar as tuas práticas. Mas mesmo assim o povo era incrédulo, não queria largar as práticas. Mas só que o que estava vindo por ele, eu creio que se eles soubessem o que estavam vindo totalmente para eles, se ele cresce mesmo no Senhor e eles vissem o que nós estávamos falando era verdade, eu creio que ele não ia querer passar por aquele juízo. Aí nós olhamos para uma igreja, aí nós paramos e observamos para a geração de hoje, que diz ser servo, que diz ser filhos de Deus. Aí nós paramos, olhamos e não tão diferente do tempo de antes. A igreja fala: se arrependa, larga as tuas práticas, larga os teus pecados. Mas fala hoje: vou se arrepender, vou mudar. Mas quando chega depois, volta tudo de novo. Aí eu volto: isso que falou na igreja é mentira, não vai acontecer. O povo também achava que era mentira, que não ia acontecer, que não ia passar pelo juízo de Deus. O povo também achava que tudo que Noé estava falando era mentira, que aquilo era tudo mentira, que nem ia acontecer dilúvio nenhum, que aquilo que ele estava falando era invenção na cabeça dele, que ele estava ficando doido, que ele estava ficando louco. Aí chega na igreja, é revelado: larga as tuas práticas, você está vivendo em uma vida de pecado, você está vivendo debaixo da fornicação, do adultério. Largue, pare, deixe o seu pecado. Mentira, todo dia a mesma história, todo dia a mesma conversa, todo dia a mesma coisa. Todo dia eu vou para a igreja, chego lá, a mesma conversa. Largue de pecar, deixe de fornicar, pare de mentir, pare de estar levantando calúnia contra o teu irmão, pare de estar se levantando falso testemunho contra o teu próximo. Aí eles falam: todo dia a mesma coisa. Jesus, meu Deus! Mas Noé ele estava lá, mas só que ele todo dia estava pregando a mesma coisa: arrependei-vos. João Batista estava no deserto e ele diz: arrependei-vos, porque é chegado a hora do Filho de Deus. Então arrependei-vos, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora que Deus há de chegar. Eu e você não sabemos o dia do juízo de Deus. Então há tempo de se arrepender, porque Ele dá chance de você se arrepender, de você largar a tua prática. Então o povo estava ali, mas ele mesmo assim continuava: arrependei-vos, larga as tuas práticas, porque há de chegar o juízo de Deus.
largue o teu pecado, porque há de chegar o juízo de Deus. Mas o povo zombava. Mas o povo olhava e zombava daquele homem de Noé, fingia que ele era louco. O povo estava ali, mas ainda continuava fazendo as tuas práticas. Dava-se em casamento, estava ali se prostituindo, comia, bebia, mas não estava nem aí para o que Noé estava dizendo. Aí o povo hoje, uma geração cristã, que diz ser crente, uma geração cristão, que diz ser filho de Deus, evangelho, vir para a igreja, diz eu sou filho de Deus, mas todo dia vive na mesmo pecado, todo dia vive na mesma prática, todo dia vive na mesma coisa, mas só que um dia o juízo de Deus vai chegar, porque ele diz: nada vai passar impune. Tudo que vocês fazem, tudo que nós fazemos, nada vai passar impune. O juízo de Deus irá de chegar. Então é por isso que ele diz: por que vocês mesmo querem morrer? Se eu mesmo estou te dando a vida. Por que vocês mesmo querem se afundar no pecado, se eu estou te dando a chance de você largar o pecado? Porque vocês mesmos estão procurando morte para vocês, enquanto eu estou te oferecendo a vida. Porque vocês mesmos querem morrer diante do meu juízo. Então aquele povo não queria ter intimidade com Deus. Aí nós vimos uma geração de povo de cristão, que você vê, que quer estar pregando, quer estar louvando, mas dizendo que tem intimidade com Deus. Aí nós paramos, eu quero sentar no altar, eu quero ser um cargo maior, mas eu não quero intimidade com Deus. Aí eu quero ficar sentadinho na minha cadeira, porque eu sou maior, eu faço, eu aconteço, eu faço agora, eu pesquiso agora, eu estudo teologia, eu faço isso, mas só que o juízo de Deus não vai contar nada disso. Se você estuda teologia, se você procura algo para a tua carne e está no pecado, o juízo de Deus vai bater na tua porta, porque ele diz: ninguém vai passar pelo juízo de Deus. Meu Deus. Não adianta. Isso é mal, Jesus. Não adianta nós querer se aprofundar em coisas que querem buscar coisas para ti, mas não querem mais ter intimidade com o Espírito Santo. Querem buscar coisa para vocês, mas esquece que é o Espírito Santo que te usa. Aleluia. Porque aí você vê um bocado de gente que querem buscar coisa para ele. Eu vou estudar bastante, teologia, vou buscar isso, vou ficar sábio, porque quando eu vou pregar eu não preciso que o Espírito Santo mais me use, porque eu já sou sábio. Mas não adianta nada disso. Não adianta, porque você busca tantas coisas, mas só que você vai buscar tantas coisas, mas tem que estar com a vida no altar. Tem que estar com a vida no altar, para quando o juízo de Deus chegar sobre a tua vida, você está com a tua vida no altar. Aí você vê, aí você vai hoje em dia para muitas igrejas, aí você chega lá, você vai, quando você chega, aí tem um altar maior do que a igreja, só para palhaço sentar e ficar lá cochilando. Eu sou pregador, mas só que o altar está cheio de palhaço, sentado, dormindo, mas só que a vida dele não está no altar. Mas só que quando o juízo de Deus chegar, eles acham que Deus vai passar a mão na cabeça. Tudo, profeta. Isso é pro YouTube. Deus não vai passar a mão na cabeça, não. Eu sou isso, eu sou apóstolo, eu sou presbítero, eu tenho que sentar no altar, no maior lugar. Meu Deus. Eu tenho que sentar no maior lugar. Tem que ter uma cadeira só para mim, preparado. Aí quando você senta, aí quando você vai na igreja, que você chega, aí tá lá os palhaços sentados no fundo da igreja. O pregador está pregando e eles estão dormindo. Meu Deus. Aí você pergunta a eles: o que foi que aconteceu? Eu sei, porque eu já sou pregador. Você estudou aonde? Eu
seja foi o que foi estudado ali, ou seja, o que foi passado. Aí estava dormindo, diz: eu sei o que foi passado. Mas só que muitos estão sentados no altar, mas só que a vida deles não estão no altar. Meu Deus. Eles só estão sentados no altar, mas só que a vida deles não está elevado ao altar de Cristo. A vida deles não está elevado ao altar do Senhor. É necessário, por mais que você esteja sentado no altar, mas tem que ter vida com Deus. É vida no altar, porque Deus ele não vai passar a mão na cabeça. O juízo de Deus, não tem essa não de você ser bonitinho. Andrevaldo, você é lindo, ó. É presbítero, ele prega bem. Mas se Andrevaldo não tiver com a vida no altar, o juízo de Deus vai chegar sobre ele. É assim mesmo. Se Andrevaldo ele não tiver com a vida dele com Deus no altar, o juízo de Deus vai chegar sobre ele. Deus vai lançar o juízo dele. É sobre a vida do Andrevaldo, porque não está com a vida no altar. Então é necessário entender que o juízo de Deus, quando chega, não tem essa. Meu Deus. Quando Deus ele chega com juízo, é para ele cobrar aquilo que você deixou para trás, aquilo que você não quer abandonar, aquilo que você não quer largar, aquilo que é maior do que a tua carne. Aí eu não consigo, a minha carne é muito forte. Eu não consigo abandonar, minha carne é muito forte. Eu aceitei a Cristo. Agora eu estou servindo a Deus. Eu vou hoje no culto. Hoje eu vou lá assistir o culto, porque hoje na minha casa não tem nada para fazer. Eu vejo. Eu vou lá assistir o culto, porque lá não tem nada para fazer. Hoje é em casa. Em casa hoje está uma chatice. Hoje eu vou lá na igreja, mas diz que é filho de Deus. Mas Deus ele está vendo. Eu vou ficar aqui em casa, eu vou assistir um pouquinho daquilo que eu gosto, porque daqui a pouco tem um culto. Primeiro eu tenho que dar prioridade às minhas coisas, depois as coisas de Deus. Mas só que Deus ele está vendo. Eu quero viver debaixo da prática do pecado. Eu vou hoje eu não vou para a igreja não, porque eu vou assistir hoje, vou chegar em casa, vou pegar meu celular e vou ficar me acabando em vídeos que não é o agrado aos olhos de Deus. Eu vou parar com meu celular e vou ficar aqui escondido aqui um pouquinho aqui assistindo aqui. Quando dá o horário eu vou para a igreja. Mas o juízo de Deus vai chegar. Não adianta você querer se vestir, se arrumar todo, querer vir todo paleitotado, botar um terno, uma calça, um sapato brilhante, chegar na igreja e dizer que você mas só que em casa você estava fazendo práticas que não é. Mas o juízo de Deus vai chegar. Porque o juízo de Deus, ele não deixa passar ninguém. Pode ser o maior que for. Se está no pecado, Deus ele vai cobrar com o juízo dele. Aqui na igreja não é diferente. Deus ele cobra com juízo. E se você estiver no pecado e a pastora Liane ela descobrir, ela vai cobrar com o juízo dela. E qual é o juízo? É disciplina no descarado. Porque Deus ele não deixa passar. Se Deus ele não deixa passar, a pastora Liane que vai passar a mão na cabeça. A pastora Liane não passa a mão na cabeça de ninguém. Pode ser presbítero, obreiro, diácono, porteiro, pode ser quem for, ela não vai passar a mão na cabeça. Mas só que o presbítero, o obreiro, o diácono, a pastora passa a mão na cabeça. Então passa um dia no carro de algum de nós que você vai ver se ela passa a mão na nossa cabeça. Vem testar um pouquinho só. É só um dia só para ver se ela vai passar a mão na tua cabeça. Para ver se ela vai dizer, ele é bonitinho. Esse aqui eu vou deixar passar porque ele me dá coisa e eu vou deixar passar. O presbítero mora aqui, eu vou deixar ele passar. Vai. Para ver se ela passa a mão na cabeça. Se está errado, ela cobra, ela vai com a disciplina. Se está errado, ela vai corrigir, porque está errado. E Deus também, se está errado, Deus ele diz, eu vou dar um tempo de se arrepender. Se não se arrepender, ele cobra com o juízo dele. A pastora também diz, ela fala, primeira vez, larga
Deixa de pecar. Deixa de estar no adultério. Deixa de estar assistindo seus vídeos. Deixa de você estar toda hora no banheiro com 5 contra 1. Para, porque Deus ele vê. E o juízo de Deus é cobrado. Se a pastora não está lá para ver, mas Deus ele está, ele vê. E Deus ele vê, ele revela para ela. E se Deus revelar para ela, é disciplina. É porque Deus ele dá um juízo, mas só que a pastora está aqui, ela também vai dar com o juízo dela na disciplina. Ou você muda, ou você permanece. Porque Deus ele diz, eu não quero matar nenhum de vocês. Mas por que vocês escolhem morrer? Por que você escolhe viver na prática errante? Por que vocês escolhem viver no pecado? Se eu dou a chance para vocês largar. Porque o pecado é mais forte do que o Deus Todo-Poderoso. A tua carne é mais forte do que o Deus Todo-Poderoso. Se é Ele que pode lançar a carne, o corpo e a alma no inferno, como é que você tem medo de largar o pecado? E se o juízo de Deus vir, Ele não vai chegar no teu ouvido e vai dizer: presbítero Evaldo, o meu juízo chegou sobre você. O juízo de Deus, Ele vai vir quando você menos estiver esperando. O juízo de Deus, ele vai vir quando você estiver desapercebido, achando que está tudo uma maravilha, é sobre você, achando que está tudo uma beleza, porque Deus, ele enviou Noé para aquele povo, se arrepender e diz, vai, prega para esse povo para ver se ele sai. Mas o povo ficou relaxado, fingiu que nada estava acontecendo. E quando menos eles esperavam, ó Deus, com o dilúvio, acabando com tudo. Cobrindo com tudo sobre aquela terra, destruindo tudo, quando menos eles estavam esperando. Então hoje não é tempo de nós fingir, brincar, de sermos crentes. Hoje não é mais tempo de nós estar vindo para a igreja e dizer que somos crentes e todo dia sai da igreja, chega lá fora, fica fazendo as palhaçadas que não é o agrado do Senhor, chega lá fora, envergonha o evangelho de Cristo. Hoje não é mais tempo, porque o juízo de Deus está próximo e Ele também vai cobrar dos crentes. Ele vai cobrar dos ímpios, mas também ele vai ser severo com aqueles que conhecem a palavra do Senhor. Você vê que a Bíblia vai dizer que também existia um povo na cidade de Sodoma e Gomorra, mas também existia um homem chamado Ló, que estava sobre aquele lugar. A Bíblia vai dizer que aquele povo, que Ló, ele estava tão angustiado, estava tão triste, porque ele via a malícia daquele povo. A Bíblia vai nos dizer lá em Pedro, 2 Pedro capítulo 4, versículo 9, vai nos dizer que Ló, ele se entristeceu com a malícia daquele povo, que estava ali sobre aquele lugar. Você vê que Deus diz que Ló, ele se entristeceu. Ele vai dizer lá também em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, se eu não me engano, que Deus, ele não perdoou nem os anjos, que dirás nós. Ele vai dizer que nem os anjos que se corrompeu, ele perdoou. Ele diz que lançou no inferno acorrentado. Deus, ele lançou no inferno acorrentado. Quem dirás nós, se viver no pecado, se não se arrepender? Então aquela cidade foi uma cidade também que estava vivendo debaixo da malícia, debaixo do pecado, debaixo da prostituição, debaixo das coisas que não eram o agrado de Deus. E Deus, ele viu o cheiro daquela cidade, o pecado daquela cidade subiu às narinas do Senhor, subiu até as narinas de Cristo. E Cristo chegou e consumiu aquela cidade com fogo, destruindo tudo. Mas só que ele disse que Ló, como ele era homem bom, Deus, ele diz: você que não está apoiando essa bagaceira, apoiando essas coisas, Deus, ele deu a oportunidade para Ló.
Então todos nós, Deus ele dá oportunidade de se arrepender, oportunidade de mudar, mas vai bastar de você se você quer mudança. Vai bastar de você se você quer mudar ou se você quer permanecer na tua prática, no teu pecado. Mas só que Deus ele não deixa impune. Então Deus ele deu oportunidade. Ló, como Ló, você vê que Deus diz, como Ló era homem bom, estava fazendo, servindo a minha palavra, você vê que Deus ele deu oportunidade para Ló escapar daquela cidade, mas Deus ele destruiu todos aqueles com fogo. Deus ele não deixou escapar nenhum daqueles que estava debaixo do pecado. Quando ele diz, ninguém escapará do juízo de Deus, ele diz, todos esses que está no pecado, debaixo das práticas erradas, Deus diz, nenhum desses vão conseguir escapar, nenhum desses vão conseguir fugir do meu juízo. Então, nenhum deles conseguiram fugir do juízo de Deus. Deus ele lançou fogo e destruiu toda aquela cidade. Deus destruiu toda aquela cidade com fogo. Então é tempo. Deus ele dá oportunidade e tempo para nós se arrepender. Nós devemos olhar para dentro de nós e ver se nós estamos servindo ao Senhor da maneira certa, se nós estamos obedecendo, se nós estamos renunciando a nossa carne, se nós estamos renunciando o nosso pecado, porque ele diz, cair o pecado bate a porta, basta você dominar. Então ele diz, basta cada um de nós dominar o pecado, porque ele disse que o pecado não tem domínio sobre nós, mas só que nós domina o pecado, porque Deus ele deu essa autoridade para nós dominar o pecado. Ele diz, o pecado não tem domínio sobre nenhum de nós, porque ele já deu o poder e autoridade para quê? Para todos nós dominar o pecado. Então ele diz que não quer matar, mas se permanecer debaixo do pecado, ele não vai ter como ele passar a mão na cabeça. O juízo de Deus vai ter que chegar. O juízo de Deus vai ter que chegar, porque Deus ele não vai mais passar a mão na cabeça, porque Deus ele já deu muitas oportunidades para cada um de nós. Deus ele já deu muitas oportunidades para cada um de nós que estamos aqui. Hoje nós vimos para a igreja, fazemos 5 anos dentro da igreja, aí quando completa 6 anos, 3 anos, 4 anos, agora eu vou sair. Mas hoje em dia Deus não vai dar mais essa oportunidade. Deus ele já disse, já tem muita chance para se arrepender e largar do pecado, porque nós não somos mais meninos, nós agora fazemos coisas de gente grande. Então é tempo de se arrepender e largar a prática e largar o pecado. Por mais que o pecado seja difícil, seja rancoroso, mas ele diz que nós temos esse poder de dominar o pecado sobre nós. O pecado não pode dominar cada um de nós. Por que o pecado não pode mais nos dominar? Porque nós já temos o Espírito Santo que domina cada um de nós. Então se o Espírito Santo domina cada um de nós, o pecado ele não tem espaço para dominar cada um de nós. Então cuidado com o juízo de Deus. Cuidado com o juízo de Deus, porque ele vai chegar, e quando ele chegar, Deus ele não vai avisar, Deus ele não vai dizer que o juízo está próximo, porque o povo, Deus ele via profeta, ele via pessoas para todos os dias dizer, para todos os dias pregar, todos os dias falar. Mas só que hoje você vê as pessoas entrando em ouvido, sai no outro, entra em ouvido e sai no outro. Eu estou ouvindo, mas vou fingir que nem ouvi, passa no outro ouvido e sai direto, não ouvi nada. Porque eu já vi muitas pessoas falando, que nada, pá. Todo dia eu ouço, vou fingir que nem estou ouvindo. Vou fingir que nem estou ouvindo, vai entrar em ouvido e sair no outro. Mas só que você não está prejudicando quem está falando, você está se prejudicando a você mesmo.
Você está se prejudicando a ti mesmo se você não quer ouvir. Então o pecado permanece contigo e o juízo de Deus vai bater na tua porta. E ninguém escapará desse juízo, a não ser aqueles que querem arrependimento, a não ser aqueles que querem realmente ter mudança. Porque não venhamos dizer aqui, eu aceitei a Cristo, o juízo de Deus não vai bater mais na minha porta. O juízo de Deus, eu não vou ser mais cobrado com o juízo de Deus. Agora já sou servo, não vou ser mais cobrado. Mas o juízo dele bate para o ímpio e também para o crente. Deus, ele cobra do ímpio e também cobra do crente. Ele cobra mais dos crentes porque já conhece e finge que não conhece. Ele cobra dos crentes porque ele vê que conhece a palavra, mas finge que não conhece. Então ele diz: serei mais severo com esses que ouve a minha palavra, que já conhece a minha palavra, mas finge que não conhece. Então Deus, ele vai ser mais severo com este que está no evangelho, mas está brincando de ser crente. Que está no evangelho, mas está brincando de ser crente, na palavra do Senhor. Então é tempo de mudar e largar o pecado, porque Deus, ele te deu essa oportunidade, ele deu essa chance para cada um de nós, porque ele vai e fala: filhinhos, ele diz: Israel, por que querem morrer? Deus, ele ainda pergunta: por que vocês querem morrer? Se eu não quero matar vocês, por que vocês mesmos querem morrer? Por que vocês mesmos querem permanecer no pecado? Por que vocês não abandonam o teu pecado e tem vida comigo? Larga o teu pecado e tem vida com Cristo. As pessoas preferem viver no pecado, mas não preferem viver com vida com Cristo. Então é necessário entender que o juízo de Deus irá de chegar para ímpio e para crente. O juízo de Deus irá de chegar para todos esses. Ele diz que nenhum escapará do juízo de Deus. Amém? Assim agradeço a minha rica oportunidade e peço aos irmãos que se coloquem de pé em nome de Jesus.